Êxodo 29. 1. Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio, toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. 2. E pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. 3. E os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. 4. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. 5. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. 6. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. 7. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. 8. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. 9. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. 10. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. 11. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 12. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. 14. Mais a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. 16. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. 17. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. 19. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. 20. E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. 21. Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. 23. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. 24. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. 25. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. 26. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. 27. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. 28. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel,
porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. 29. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 30. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 31. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. 33. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los, e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. 34. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, ou não se comerá, porque é santo. 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. 36. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 37. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. 40. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. 41. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, a oferta queimada é ao Senhor. 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. 46. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30. 1. E farás um altar para queimar o incenso, e de madeira de acácia o farás. 2. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e 2 covados a sua altura, dele mesmo serão as suas pontas. 3. E com ouro puro forrarás o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, ou nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. 5. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. 6. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. 8. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, ou nem tampouco derramareis sobre ele libações. 10. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações, uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. 11. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. 12.
Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. 13. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, e este ciclo é de 20 geras, e a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. 14. Qualquer que passar pelo arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta alçada ao Senhor. 15. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. 16. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. 18. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. 19. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. 21. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos. 24. E de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. 25. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, deste será o azeite da santa unção. 26. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho. 27. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. 28. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 29. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. 30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, veste-me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição, o santo é, e será santo para vós. 33. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, e onixa, e gálbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. 35. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. 36. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, por coisa santíssima vos será. 37. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, o santo será para o Senhor. 38. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo. 2. Eis que eu tenho chamado por nome Abizalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o lavor. 4. Para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre. 5.
e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o lavor. 6. E eis que eu tenho posto com ele a Eliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. 7. A saber, da tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda. 8. E a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso. 9. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 10. E as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 11. E o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo o que te tenho mandado. 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. 14. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, ou porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 15. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 2. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. 4. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. 6. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Vó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? 12. Por que hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque,
e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. 15. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, e de um e de outro lado estavam escritas. 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. 17. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. 18. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. 20. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. 23. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. 25. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto, para que ele vos conceda hoje uma bênção. 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor, e disse: bora, este povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. 33. Então disse o Senhor a Moisés: daquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. 34. Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e faça um comentário.